Boa noite, irmãos. Tudo na paz? Amém? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos inicialmente ler somente um versículo, é o versículo 26. E depois nós faremos algumas leituras durante a pregação, tá? Marcos 10, 26 diz assim: Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Até aí, irmãos. Olha o que Marcos nos traz. Mateus, Marcos e Lucas trazem esse texto. E olha nas palavras de Marcos aqui, que provavelmente é o evangelho mais antigo dos que foram escritos. E ele diz que eles ficaram admirados entre si e eles disseram: quem pode se salvar? Quem pode se salvar? E eu gostaria de recordar, antes de entrar sobre esse quem pode se salvar, te lembrar um pouco desse texto. Esse texto fala sobre o jovem rico. Lembra que o jovem rico, ele vai até Jesus, ele chama Jesus de bom, e ao chamar Jesus de bom, ele fala: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ou para ser salvo? E aí ele diz: por que me chamas de bom? E aí ele conversa um pouco sobre isso, aí ele fala: você conhece os mandamentos? Ele diz: quais? Aí Jesus cita alguns mandamentos para ele. Ele diz: esses eu obedeço desde criança. E aí Jesus teve misericórdia dele e falou: mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. E o texto diz que ele achou aquilo muito pesado, porque ele tinha muitas riquezas, e então ele não consegue, ele fica entristecido depois disso. Acontecido isso, Jesus se aproxima dos seus discípulos, e aí ele fala: olha, quando alguém acumula muita riqueza, é muito difícil. Ele diz no versículo 23, como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. E aí os discípulos estranham as palavras, no versículo 24, e aí ele diz diferente, a mesma frase, só que agora não só sobre a riqueza. Ele diz assim, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Ele amplia. No 23 ele diz como é difícil aquele que tem riqueza entrar. No 24 ele diz: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Aí ele diz aquele versículo famoso, 25, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí o 26, ele diz que os discípulos ficam admirados e eles dizem: meu Deus, quem é que pode se salvar então? Por que eles ficam admirados? Eles ficam admirados porque, primeiro, chega um jovem na presença de Jesus, um jovem que guarda os mandamentos, e ele sai de lá sem certeza dessa salvação. Então ele fica triste. Depois, Jesus faz uma crítica àqueles que têm riqueza, da dificuldade que eles têm para entrar nesse reino. E por último ele fala: olha, a verdade é que é muito difícil entrar no reino. E aí os discípulos falam: olha, se para quem guarda os mandamentos é difícil, se para quem tem riquezas é difícil, e se é difícil entrar no reino, ele diz: Senhor, quem é que pode ser salvo então? Quem é que pode ser salvo? Como é que é isso? E aí, meus irmãos, eu queria primeiro te lembrar um pouco sobre quando ele diz quem pode se salvar, né? O que eles pensavam sobre salvação? Hoje, se alguém falasse para você,
o que é preciso para alguém ser salvo? Você vai dizer, olha, tem que aceitar Jesus. É normalmente isso que vai dizer. Só que nesse texto aqui não tinha esse negócio de aceitar Jesus. Primeiro, que eles nem sabiam quem era Jesus. Então, hoje, muita gente ainda fala assim, rapaz, eu queria aceitar Jesus. Fala, vai domingo à noite lá na igreja, que o pastor vai fazer o apelo e você aceita Jesus. Né? Mas não era essa ideia para o que ele estava falando aqui. Ele estava falando para alguém que conhecia do judaísmo, que guardava o judaísmo. Ele estava falando aqui para alguém que tinha riquezas, e ele estava falando para pessoas que era difícil entrar nesse reino. Quando um judeu falava sobre salvação, é por isso que há uma mistura, inclusive, sobre esses temas aqui. Ele fala o que eu preciso para me salvar, aí Jesus fala como é difícil entrar no reino, aí ele repete a pergunta falando sobre isso, e aí ele fala, olha, quem pode ser salvo? Aí ele diz, olha, como é difícil para as pessoas entrarem no reino. Há uma mistura no texto sobre entrar no reino, sobre salvação, sobre reino de Deus, sobre reino dos céus. Por quê? Porque no pensamento do judeu, no contexto judaico, principalmente pelas profecias de Daniel, o judeu esperava o quê? Ele esperava um dia que Deus seria o rei da vida deles. Eles esperavam que um dia eles não seriam mais dominados por nenhuma nação, mas que o próprio Deus viria como resgatador deles e iria reinar com eles. Então, para o judeu, havia uma expectativa para essas pessoas aqui, que viria um reino de Deus e que Deus seria o rei. Inclusive, é nessa visão também que os pré-milenistas ou os pós-milenistas acreditam que virá um reino de 1000 anos em que o Senhor irá reinar sobre a terra. É exatamente desse pensamento judaico aqui, que Deus virá e vai reinar aqui nessa terra durante um tempo. Então, este homem, quando estava falando sobre salvação, ele estava falando, Senhor, quando tu vai me salvar da opressão das nações, e eu poderei, então, fazer parte do teu reino? Quando eu vou poder, quando eu vou conseguir viver a minha vida longe aqui dos babilônios, dos caldeus, de Roma? Quando que eu vou conseguir viver uma vida aqui no teu reino? Ele esperava isso. E ele esperava, então, que ele fosse parte da ressurreição do Senhor. Eles queriam fazer parte disso. Parte de um reino. Portanto, no contexto de Marcos capítulo 10 e do judeu, quando eles falavam sobre ser salvo, sobre salvação, eles estavam falando salvo de viver neste mundo e de viver sobre a opressão de tantas pessoas e passar a viver no reino de Deus. E passar a viver sob o domínio de Deus, sobre as coisas de Deus. Eles pensavam sobre isso, diferente do que o que nós pensamos. Eles não pensavam aqui, por exemplo, nesse negócio de céu e inferno. Hoje, quando a gente fala se a pessoa quer ser salvo, normalmente o cara quer se livrar do inferno e quer ir para o céu. Não era esse pensamento de Marcos capítulo 10. Não existia esse pensamento de céu e inferno, de destino final, não. O pensamento é que eu tenho que me salvar da opressão que eu vivo e eu quero ir para o reino de Deus. Eu quero ser governado por Deus. É por isso que o ladrão, ao lado de Jesus, ele diz, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Né? Porque era a expectativa de um reino. Não era, me leva para o céu. Não era essa frase. Não era sobre isso que eles viviam. Não era sobre, me livra do inferno. Não. Eu quero ir para um reino governado por ti. Porque o teu reino é um reino de justiça, é um reino de paz. O teu reino é um governo sem opressão. O teu reino é um reino que o Senhor é maior do que todas as coisas. Então, é nesse contexto
que ele está falando. É nesse contexto que eles perguntam, Senhor, quem pode se salvar? Ou seja, quem pode ir para o teu reino? Quem pode fazer parte do teu reino? Por isso, meus irmãos, nós precisamos desconstruir esse pensamento que foi colocado para nós a partir do século XVI, a respeito que o que eu preciso fazer para ser salvo? Aceitar Jesus. E aí a pessoa aceita Jesus e acha que está tudo bem. Ela levanta a mão, ela se batiza e ela acha que está tudo bem. Não é sobre isso. É sobre fazer parte de um reino. É sobre ser governado por um Senhor. Não é sobre fazer parte de um hall de membros. Não é sobre isso. Não é sobre fazer parte de uma denominação. Não. É sobre estar dentro de um reino, nas regras desse reino. Por isso, existem vários textos que vão falar sobre isso. Mateus 4,17, por exemplo, ele vai dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O Senhor falando sobre este reino que estava próximo. Então não era uma salvação, mas era um reino que estava sendo prometido. É por isso que em Mateus 21:31 ele vai dizer, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ele estava dizendo, olha, publicanos com os seus pecados e as prostitutas, elas estão entrando no reino primeiro do que vocês. Olha o que estava sendo pensado. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele vai dizer, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Mais uma vez, ele está falando de um reino, essa salvação de ir para o céu, isso nós começamos a falar sobre isso há poucos séculos, mas na leitura bíblica e nas palavras de Jesus e nos autores da Bíblia, eles estavam falando sobre um reino, sobre fazer parte de um reino, sobre o reino de Deus. E de quem é este reino? Este reino diz em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está dizendo, olha, este reino é dos pobres de espírito. Ainda em Mateus, agora no capítulo 5, versículo 10, ele diz, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, ele está dizendo, ele disse que era dos pobres de espírito e agora dos perseguidos. Depois, em Marcos capítulo 10, versículo 14, ele vai dizer, deixem vir a mim as criancinhas, porque delas, dos tais, é o reino. Mais uma vez, ele vai dizer, dos pobres de espírito, dos perseguidos, das criancinhas. Este reino, ele não é fácil. Não é fácil, e por isso que ele vai dizer aqui, em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha só. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E eu digo mais, nem todo aquele que levantou a mão, nem todo aquele que entrou dentro de uma igreja, nem todo aquele que estava em um hall de membros, nem todo aquele que foi ao batismo, porque não é sobre isso, como nós mudamos isso. Em Mateus 18:3, ele diz, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Mais uma vez, ele está falando de um reino em que nós temos que fazer parte. No texto que lemos, ele diz, quão difícil é para alguém entrar neste reino, porque para entrar neste reino não basta obedecer regras. O jovem rico obedecia. Ele sabia desde criança e obedecia, mas não era suficiente para ele ser parte do reino. Para entrar neste reino, para você ter uma ideia, o Nicodemos não entendia. Porque em João capítulo 3, versículo 3, o Nicodemos era um mestre.
E ele era respeitado por todos. E quando o Senhor disse para ele, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só. E ele disse, como é que nasce de novo? Como é que nasce de novo? Eu entro de novo no ventre da minha mãe? Como é que isso acontece? Ele não compreendia, porque tinha que nascer de novo. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, ele vai dizer assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Mais uma vez ele falando de um reino que estava próximo e da necessidade de arrependimento e de crer para que nós pudéssemos ter uma vida diferente. Este reino, eu preguei alguns meses aqui sobre eles nos cultos de quinta-feira. Ele é implantado pela pregação da palavra. É isso que diz a parábola do semeador. É a pregação da palavra que eu implanto este reino. Não é com igrejas, não é com sendo maioria evangélica, não é sobre isso. É com a pregação da palavra. Por isso que em Lucas 4:43, ele vai dizer assim, é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Fui enviado para quê? Para anunciar o evangelho do reino de Deus. É sobre um reino, irmãos. Não é sobre céu e inferno. Não é sobre uma igreja. Não é sobre se o meu dízimo eu tenho que dar do líquido ou do bruto do meu contra-cheque, do meu vencimento. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre se eu tenho que guardar o sábado ou o domingo. Não é sobre isso. É sobre um reino. É muito mais do que isso. É muito mais do que as regras. E tem mais. Isso não é tão fácil, porque ele diz em Lucas 17, no 20 e 21, ele vai dizer assim, ó, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está entre nós, ou seja, o reino de Deus é invisível. É pior, porque é algo que a gente canta, né? Interessante lá no A Único, que ele diz aquela parte, é invisível, mas é real. É invisível, mas é real. É como o vento. A gente não te aprende na escola, né? O que é o vento? É o ar em movimento, né? Na minha época era assim, né? E muda, esses conceitos vão mudando. Mas na minha época o vento era o ar em movimento. E a gente não vê. A gente percebe ele levantando poeira. A gente ouve o barulho dele. E fala, olha, está acontecendo alguma coisa. Parece invisível, mas é real. E esse reino de Deus, ele é invisível. Então nem dá para dizer, vão para ali ou para acolá. Não sabia que estava tendo atividades hoje aqui na academia. Quando eu virei com o carro aqui para a rua, eu falei, rapaz, está tendo cura lá na igreja. Né, na hora do ensaio do louvor. Era tanto carro, eu falei, eu vou estacionar onde? Eu pensei. Aí quando eu passei, então, era a academia que estava aberta. O reino não é visível. O reino não é visível. Não é, ele está ali ou ele está acolá. E tem mais. Esse reino, ele tem que ser tratado com prioridade. Mateus 6:33, ele diz, mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Esse reino que é invisível, esse reino que é difícil entrar, esse reino que meretrizes e publicanos estão entrando neles primeiro do que nós, este reino que é das crianças, dos pobres de espírito e dos perseguidos, este reino é para ser tratado como prioridade. Olha, buscai em primeiro lugar o reino. O reino. O reino de Deus e a sua justiça. Este reino, ele aparece em alguns meses aqui, uns 3 ou 4 meses, nas quintas-feiras, que eu fiquei falando sobre as parábolas do reino, em Mateus capítulo 13. São várias parábolas,
a respeito do reino de Deus e que falam sobre o reino de Deus, esse reino, a Bíblia diz que mesmo invisível, que tem que ser tratado com prioridade. Você sabia que este reino nos foi confiado? Lucas capítulo 22, versículos 29 e 30. Ele vai dizer assim, ó, assim como meu pai me confiou um reino, eu vos confio. Eu confio a vocês este reino de Deus também. Este reino foi entregue, foi colocado, então, para cada um de nós. E como nós temos que agir, então? Qual é o meu papel neste reino? O que eu sou neste... O rei é o Senhor, tá, irmãos? Não, o rei é o Senhor. Não acho que você está pensando, rapaz, foi me confiado e tal, de repente o rei sou eu. Não, o rei é o Senhor. É o nosso Deus poderoso, que está sentado em um alto sublime trono, que foi crucificado, morto pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ele foi visto por aqueles homens na Galileia, ele foi visto por aqueles 500 que estavam em Jerusalém, ele foi visto no caminho de Emaús, pelos discípulos que estavam lá, ele foi visto por Paulo no caminho de Damasco, ele foi visto por muitas pessoas, e ele foi visto por João lá na ilha de Pátimos, quando ele teve uma visão, e ele diz, eu vejo o Senhor, e ele é poderoso, não é mais o crucificado, o morto, o que não tinha água para beber, mas um Senhor, a sua voz é como a voz de um trovão, como um som de muitas águas, ele é poderoso, os seus olhos são como chamas, ele é grande, ele é poderoso, ele viu o Senhor vivo e poderoso, mais vivo do que nunca. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Deus, esse reino invisível, de tudo isso aqui, do reino que tem que ser dado prioridade. E nós o que somos? E aí, irmãos, é importante ver isso, e é algo que muitas vezes é perdido dentro de nós. Lá em Pedro, abre a tua Bíblia em Pedro. Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim um texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Neste reino, eu gostaria de destacar a nossa função, o nosso papel principal e especial dentro deste reino. Nós, como eleitos de Deus, nós, como povo escolhido do Senhor, nós, como primícias do Senhor, Ele nos escolheu para este reino, para estar neste reino, para fazer parte desse reino. Ele que nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele que nos conhecia antes de todas as coisas. Ele disse que nós somos sacerdotes reais. Nós somos sacerdotes reais. Neste reino, meus irmãos, nós somos sacerdotes. E, como sacerdotes, o que temos que fazer então? E aí precisamos resgatar o que é ser sacerdote para o judeu. Porque esse negócio aqui foi escrito para o judeu. E ele precisava entender o que era isso. Lá na religião do judaísmo, o sacerdote era a pessoa que, entre outras coisas, ele era o único que tinha acesso à presença de Deus. Era o sacerdote. O sacerdote era aquele que ele ficava entre Deus e o povo. O sacerdote levava as ofertas, o povo trazia, o sacerdote oferecia para Deus. O povo confessava o pecado, o sacerdote levava para Deus. O povo trazia um presente, ele queimava e o sacerdote colocava para Deus. O povo só podia chegar até um determinado lugar e o sacerdote era que ia à presença de Deus. Os sacerdotes, então, aqui na Bíblia, uma das primeiras funções que eles tinham era de ir até Deus, de ir à presença de Deus e falar com Deus. Somente o sacerdote tinha acesso
a presença de Deus. Somente os sacerdotes também, depois que nós começamos a ter as escrituras, que lá na arca foi colocada a Torá, a vara de Arão, foi colocada... Somente os sacerdotes tinham acesso também às escrituras. Era somente dos sacerdotes a missão de ler as escrituras e transmitir essas escrituras para as pessoas, para que elas pudessem compreender. Os sacerdotes também, dessa tribo, de um sacerdócio levíticos, eles cuidavam da obra da casa do Senhor. Então, os sacerdotes, cada um com as suas funções, tinham porteiros, tinham carregadores, tinham cantores, tinham pessoas que cuidavam da manutenção do templo, pessoas que cuidavam de transportar o tabernáculo de um lugar para o outro. Eles tinham diversos serviços. E esses serviços eram para quê? Para que eles usavam esse serviço? Era para o povo poder adorar. Então eles montavam a casa do Senhor, eles limpavam, eles preparavam o altar, eles recebiam as ofertas, eles cuidavam da música. É por isso que ele diz ao mestre da música, salmo em notas maiores, para ser cantado em dias de festa. Tem Bíblia que traz essa definição. E ele coloca lá, e era uma letra que foi enviada para o chefe da música, e ele iria cuidar de cantar aquela música dentro da igreja. Então, eles tinham funções, e funções que seriam, então, importantes. Daí, como geração eleita, nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes do Senhor. Só que nós não vivemos mais no judaísmo. Nós não vivemos mais naquela religião que tinha essas guardas. E nós temos que relação, então? Nós temos relação de princípios. Princípios que eram vividos pelos sacerdotes do judaísmo e que nós agora, como geração eleita de Deus, precisamos viver. E aí, com esses princípios que nós precisamos viver, a primeira coisa que nós precisamos saber, irmãos, como sacerdotes de Deus, dentro desse reino, é que nós temos acesso a Deus. Você sabia que nós temos acesso a Deus? Você tem acesso a Deus. Você pode dizer assim, irmão, ora por mim. Você pode dizer, pastor, ora por mim, estou precisando disso. Mas você tem livre acesso a Deus. O mesmo acesso que eu tenho a Deus, você tem. O mesmo. Eu sou tão conhecido de Deus como você é. Ele nos conheceu ainda em Forbes. Ele nos conheceu ainda quando nós estávamos sendo formados, diz o salmista. Ele sabe quem sou eu e sabe quem é você. Ele sabe o meu nome e sabe o seu nome. Nós somos sacerdotes de Deus e como sacerdotes de Deus, nós temos livre acesso a Deus. Por isso você tem que falar com o Senhor, você tem que dizer para Ele, você tem que abrir o coração para Ele, você tem que orar, você tem que pregar a palavra, porque você tem livre acesso a Deus neste reino. Em segundo lugar, você tem livre acesso às Escrituras. As Escrituras não... Primeiro, quem prega a palavra ou quem faz qualquer coisa aqui em cima, não deveria ler a Bíblia para pregar. Eu vou ler a Bíblia hoje porque eu tenho que pregar à noite. Não. Você precisa ler a Bíblia para se alimentar de Deus, para aprender de Deus, para ter a palavra de Deus na sua vida. Porque nós temos livre acesso às Escrituras. Na reforma protestante, na reforma luterana, e as outras que se desencadearam sobre isso também, houve uma confusão nas pessoas. O livre acesso às Escrituras tem sido mudado para livre interpretação. Todo mundo quer interpretar do jeito que quiser e não é sobre isso. É ter acesso a ela. Não é interpretar do jeito que eu quero, a gosto do cliente. Não é sobre isso.
Mas é sobre eu ter livre acesso a esta palavra, que é lâmpada para os meus pés, que é luz para o meu caminho. Esta palavra que ela me faz conservar puro o meu caminho, que é examinando segundo a tua palavra, Senhor. Esta palavra que me faz sábio, essa palavra que me faz saber mais do que os reis e os sábios da terra. Esta palavra, você como sacerdote de Deus, você tem livre acesso a Deus e você tem livre acesso à palavra de Deus. Livre acesso. Como sacerdote de Deus, além do acesso a Deus e às Escrituras, nós precisamos também estar a serviço do povo de Deus. Lembra que o sacerdote, ele representava diante de Deus, ele tinha acesso às Escrituras, mas ele servia no templo. Ele servia para que outros adorassem. Ele servia para que outros pudessem cantar, chegar. Nós precisamos servir, irmãos. Nós precisamos estar a serviço. O cristão, ele precisa estar a serviço da obra de Deus. Nós não somos consumistas. Nós somos servos e nós precisamos estar servindo como sacerdotes de Deus. Nós temos livre acesso a Deus e às Escrituras, mas como sacerdote de Deus, o sacerdote, ele serve. Ele se entrega. Nós precisamos servir, irmãos. Não existe evangelho sem servir. Não existe. E isto nos traz algumas implicações. Por exemplo, primeiro, se todos nós somos sacerdotes reais, não tem classe especial, irmãos. Não pode tocar no ungido do Senhor. E quem é o ungido do Senhor? É eu, é você, é todos. Não tem um mais especial do que o outro, irmãos. Não tem. Não tem um aqui que é mais... Às vezes nós estamos em funções diferentes. Às vezes você está pregando, às vezes você está cantando, às vezes você está recepcionando, às vezes você está dirigindo, às vezes você está administrando, às vezes você está operando a mídia. Às vezes você está cuidando da transmissão do som ou dos vídeos. Às vezes você está cuidando das crianças. Às vezes você está limpando os banheiros. Às vezes você está organizando as cadeiras. Não existe classe especial. Não existe esse ninguém toca, esse ninguém é. Não existe função mais ou menos. Não existe sobre isso. Todos somos sacerdotes e todos estamos a serviço. E esta é a primeira implicação. Então não tem uma classe especial. Não precisa, quando o pastor estiver entrando aí, fazer um cordão de isolamento para que ninguém toque nele. Não precisa ter jogo de fumaça para quando ele estiver entrando aqui, para que ele entre, né, de uma maneira especial. Não precisa. Não existe uma classe especial. Nós somos servos. Nós somos servos do Senhor. Não há lugar no meio de sacerdotes, para individualismo. Não há. Cada um tem uma função. Cada um tem algo a fazer. Cada um tem algo a dar. Cada um tem algo a fazer, a entregar. Cada um, quando eu chego, então, não é... As igrejas agora têm isso, né? Elas têm... Igual nas empresas, assim, elas têm missão, visão, valores... E tem frases que motivam as pessoas. Aqui é o lugar ideal para você e sua família. Aqui é um lugar que recebe os seus filhos assim, assim, assado. Aqui é um lugar onde você cresce e reproduz e não sei o quê. E igreja não é lugar para isso. Reino de Deus não é lugar para isso. Aqui tem que ser assim, ó. Aqui você precisa servir. Aqui você precisa servir. Aqui você precisa se entregar. Não é o que essa igreja oferece para mim, mas é o que eu posso oferecer para o reino de Deus. Eu posso oferecer o meu conhecimento, eu posso oferecer uma habilidade minha, eu posso oferecer uma força, eu posso oferecer o meu tempo, eu posso oferecer
o que eu posso oferecer para este reino. Para entrar neste reino, não é, hein? O que esse reino tem aí para me oferecer? Porque os romanos têm isso, o mundo tem isso aqui. E o que esse reino tem? Não, não é o reino, não tem nada para me oferecer. É eu que ofereço, é eu que me entrego, é eu que me dou. Por isso, não tem classe especial, não tem individualismo. E neste reino não tem comodismo. Não tem. Então eu vou me acomodar esse ano, vai ser meu ano sabático. Só ouvir, só não. Para sacerdotes dentro desse reino, não tem comodismo. Ele chega e já vai fazendo. Ele chega e já vai olhando. Ele chega e já vai servindo com o que ele tem. Ele chega e já vai se entregando. Porque para sacerdotes não há consumismo. Não é uma relação de consumir. Vim para consumir. Estou pagando, então eu vou consumir do jeito que eu quero ou da maneira em que eu quero. Não. Para sacerdotes, que não é uma classe especial, que não há individualismo, não há comodismo e não há consumismo. Não pode haver. Porque igreja não é um teatro que eu sento e fico vendo um espetáculo. Não é isso. Igreja, reino de Deus, não é um supermercado que eu vou lá e escolho na prateleira o que eu quero e do jeito que eu quero. É um lugar para cristãos que são servos. Não é o que vai ser feito a mim, mas é o que eu posso fazer. Não é o que eu vou receber, mas é sobre o que eu tenho para dar. Quando no reino de Deus eles falam, vamos alimentar essa multidão. Tá bom, Senhor, alimenta todo mundo. Não, não é sobre o que eu tenho. É o que vocês têm aí. Senhor, tem um rapazinho ali, tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão? Ele falou, traz aqui. Não é sobre ser cuidado, é sobre dar cuidado. Não é sobre receber, é sobre dar. E isso anda na contrapartida da vida moderna. Porque a vida moderna, ela diz o quê? Cuide cada um da sua vida. A vida moderna é se preocupe com você. A vida moderna é se tu chegar num canto e tiver pouca comida, tu pega logo o teu. Porque senão tu vai ficar sem. Porque passarinho que acorda tarde, não bebe água, tem um negócio assim, né? Corre! Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia é orem uns pelos outros. Confessem os pecados uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Aconselhem-se. Levem as cargas uns dos outros. Alegrem-se uns com os outros. Na Bíblia, no reino de Deus, é outro sentido. É o sentido oposto da vida moderna. É o sentido oposto do que essa vida moderna nos trouxe. Por isso, meus irmãos, eu concluo dizendo para os irmãos aqui, a proposta de Deus é muito mais do que nos salvar. A proposta de Deus à sua igreja é que nós venhamos fazer parte de um reino. Por isso, você acha que Deus precisa de 10% da nossa renda? Se eu digo que ele é filho do dono, se ele é dono do ouro e da prata, tu acha que ele fica precisando de 10%? Seria um Deus muito pequeno se ele precisasse disso. Lá em 1 Samuel, estava lendo esses dias, ele diz assim, porque o nosso Deus, ele nos livra com muito ou com pouco. Porque ele é poderoso, porque ele é grande. O reino de Deus não é sobre o quanto que eu acerto ou o quanto que eu faço. O reino de Deus não é sobre o tempo que eu tenho de reino. O reino de Deus é sobre pessoas que são dispostas a dar a vida, tudo o que for, para se entregar. Não é sobre 10%, é sobre 100%. Não é sobre 10 mandamentos, é sobre uma vida entregue. Não é sobre aceitar Jesus um dia e ser batizado e pronto. Não, mas é de todo dia se entregar.
é de todo dia se dar. É de todo dia aquele que quiser ser meu discípulo, cada dia faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é o reino. O reino é assim, irmãos. É muito mais do que aceitar Jesus. É muito mais do que levantar a mão. Mas é juntos para poder viver uma vida no reino de Deus. E o Senhor nos chama para viver neste reino e para estar com este reino. E eu te chamo a fazer parte deste reino também, a fazer parte dessa vida com o Senhor. Eu te chamo, eu te convido, não é a só cumprir um livro de regras, não. Eu te chamo a viver no reino de Deus, no reino que Ele preparou para o seu Filho, no reino que Ele tem preparado para nós desde antes do fim, de criar os tempos, de um reino que Ele disse que viria sobre nós, de um reino que é invisível, mas que é real, de um reino que tem outros entrando na nossa frente, e você, meu Deus, eu já vim para a igreja, e já vim há um tempão, mas tem outros entrando nesse reino primeiro do que você, porque não é sobre o tempo de igreja, mas é sobre viver no reino, sobre se entregar para o reino, sobre viver com o reino, sobre se entregar a este reino, porque como geração eleita, nós somos sacerdotes, e é isso que sacerdotes fazem. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Colocar nossa vida diante de Deus?